palavra de Deus aqui, né, que está ministrando aos nossos corações a respeito do oleiro. E Deus, ele fala com Jeremias. Jeremias é um profeta escolhido pelo Senhor. E Deus pede Jeremias para ir na casa do oleiro, para que ele possa observar o que o oleiro está fazendo com aquele barro, né? O que o oleiro está fazendo ali na sua olaria. E Deus, ele se compara com o oleiro, e Deus compara eu e você com o barro nas mãos do oleiro, e esse barro Deus transforma em um vaso. Deus transforma em um vaso para ser usado na presença de Deus. E, queridos, é interessante porque no decorrer da nossa jornada, da nossa caminhada, do nosso processo, muitas vezes nós precisamos ser refeitos. Muitas vezes, como vaso, a gente trinca, a gente quebra, algumas coisas acontecem que não eram para ter acontecido, você erra a trajetória, você erra o caminho, e por conta dos erros de situações, né, muitas vezes esse vaso que já era para estar sendo usado, ele precisa ser refeito. Então tem momentos na nossa vida que Deus, ele vai fazer alguns processos em nós para que nós possamos ser forjados ao ponto de estar pronto para ser usado por ele. E em toda essa construção de um vaso, tem um processo, para que você possa ser usado profundamente, poderosamente pelo Senhor. Deus vai permitir que você passe pelo processo. É impressionante, queridos, que o processo, ele muitas vezes na nossa vida é doloroso. Eu não conheço pessoas que estão sendo usadas por Deus que não passou pelo teste do amassamento. Que não passou pelo teste do amassamento, o teste do ser moldado, né, pelas mãos do oleiro. O teste do amassamento é aquele teste aonde parece que você não vai suportar. São lutas, são dificuldades, são situações que parece que você não vai dar conta, que parece que você não vai suportar, que parece que você não vai dar conta de sair daquele lugar e realmente viver o novo de Deus. E tem momentos que parece, no processo de moldar o vaso, que nada vai dar certo. Eu não sei se você já viu, depois coloca no YouTube, o oleiro fazendo vaso, né? O oleiro construindo um vaso. Você vai ver que tem momentos que aquela massa ali, aquele barro, aquela bagunça, você fala assim, não, esse negócio aí não vai dar certo, não. Esse negócio aí não vai vingar, não. Esse negócio aí tá tudo errado, tá tudo bagunçado. Quando começa a amassar o vaso, quando começa a amassar aquele barro, o oleiro, ele começa a sentir que tem alguma pedrinha, que tem alguma sujeira. Então, para adentrar nesse lugar, né, da olaria de Deus, essa olaria de Deus é o lugar onde Deus vai tirando a sujeira, aquilo que não faz parte, aquilo que não nos pertence, aquilo que muitas vezes Ele sabe que lá na frente vai nos fazer trincar, vai nos fazer quebrar. Então, enquanto Ele está aqui nos moldando, Ele vai arrancando as pedrinhas, os galinhos, a sujeira, aquilo que não vai fazer parte da construção desse vaso. E tem pessoas, queridos, que se permitem, se deixam moldar. Tem pessoas que se permitem, que se deixam moldar. Deus fala assim, para de fazer isso. Ela para.
Sai desse lugar, ela sai. Se move para esse lado, ela se move. Mas tem pessoas que não se deixam moldar. Tem pessoas que ela passa no processo do amassamento muito tempo, mais do que deveria. Porque Deus está gerando ali um molde para a vida dela, Deus está gerando uma retirada de impurezas, de sujeira, mas muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de obedecer à voz de Deus, dificuldade de ouvir a voz de Deus, dificuldade de reconhecer que Deus está direcionando, está orientando, está falando, está te conduzindo, dificuldade de entender o que o Espírito Santo está ministrando. Você pega um profeta como Balaão, Deus estava falando, não vai. Não profetiza maldição sobre o meu povo. Balaão não se posiciona dessa forma. E Deus foi ministrando, Deus manda um anjo. Só que Balaão não estava vendo. Só que Balaão não estava percebendo. Só que Balaão não estava entendendo aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus estava ministrando. E tem pessoas que são assim, têm um coração endurecido. E queridos, para um coração endurecido não tem nada mais poderoso que jejum. Comece a jejuar, você vai passar a ouvir a voz de Deus com muito mais clareza, porque você mortifica a sua carne e você fortalece o seu espírito. Você fica sensível à voz do Espírito Santo. Comece a acordar nas madrugadas, para que você ouça a voz do oleiro. Porque esse lugar onde você vai para a olaria de Deus, você vai precisar ser alguém que se entrega. Alguém que abre mão da sujeira, da bagunça. Alguém que abre mão dos pedregulhos. Alguém que abre mão daquilo que está te atrapalhando viver o plano, o projeto e o propósito de Deus. E tem coisas na nossa vida, queridos, que nos atrapalha em ser um vaso nas mãos do oleiro. Tem coisas na nossa vida que nos impede de adentrar em um lugar de ser usado como vaso de honra nas mãos do Senhor. E até que nós nos permitamos ser moldados pelo Senhor, a gente não vai chegar no lugar onde ser usado. Tem pessoas que querem ser usado, mas você ainda está sendo amassado. Você ainda está no processo de ser amassado. Você ainda está no processo de se permitir Deus arrancar algumas coisas da sua vida. E tem pessoas que ainda estão no discurso. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim. Eu não vou mudar, não. Eu sou desse jeito. Essa é minha personalidade. Quantas pessoas eu vejo de pessoas dizendo, eu tenho uma personalidade forte. Queridos, Deus quer quebrar essa sua personalidade forte. Deus quer amassar essa sua personalidade forte. Para que você aprenda a ser manso e humilde como o Senhor. Para que você aprenda a ser moldado pelo Espírito Santo. Para que você, mesmo nos momentos de raiva, de dificuldade, você aprenda a exercer o fruto do Espírito Santo. Nós precisamos entender, tem uma personalidade? Tem. Tem um temperamento? Tem. Tem um perfil de comportamento? Tem. Tem pessoas que são mais fortes assim, no quesito personalidade. Ok, mas mesmo em uma personalidade forte, o Espírito Santo nos molda, nos orienta, nos direciona, nos capacita. Mesmo em uma personalidade difícil, o Espírito Santo vai arrancando,
as pedrinhas, os galhinhos, que não é para fazer parte da nossa jornada, do nosso futuro, do plano que Papai do Céu tem para as nossas vidas. Essa postura, esse posicionamento, que muitas vezes Deus vai ter que amassar para nos moldar, para que nós entendamos que não é por aí, não é o caminho. E esse amassamento fala do tempo de luta, fala do tempo de aflição, fala do tempo de provações. E em meio à provação, queridos, nós somos alinhados e realinhados no Espírito. A provação é algo que vai moldar a nossa vida, que vai moldar o nosso caráter. Não tem como ser aprovado se você não passou por provações. Eu só sou aprovado quando eu sou provado. Aí eu não fiz prova nenhuma e fui provada e eu fui aprovada? Não. Eu preciso primeiro passar pela prova e então ser aprovada em meio à prova. E são essas coisas que Deus usa para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa estrutura de mentalidade, para moldar o nosso perfil de comportamento. Eu tinha um perfil linguarudo, um perfil que fala demais. Esse é o meu perfil. É o meu perfil, é o meu maior dom, mas pode ser a minha maior desgraça. O meu maior dom pode ser a minha pedra de tropeço, que é esse perfil. Quantas pessoas têm um perfil de liderança? Mas o maior dom, muitas vezes, é a hora que ela utiliza desse dom para humilhar pessoas. Utiliza muitas vezes desse dom para poder machucar pessoas. E Deus vai moldar você. Vai trabalhar você. E nesse tempo de trabalho, de ser moldado pelo Senhor, nós não podemos desistir. Nós não podemos ficar no meio do caminho. Nós não podemos dizer assim: Senhor, eu desisto. Eu não quero mais ser moldado pelo oleiro. Eu não dou conta mais. Não, nós precisamos perseverar. As mulheres que estão aqui nessa manhã, que os esposos são difíceis, problemáticos, que você está assim pedindo a Deus, tem misericórdia, começa a profetizar sobre a vida deles. Comece a tirar os olhos daquilo que é ruim, comece a colocar os olhos naquilo que é bom. Porque muitas vezes ele foi colocado na sua vida para moldar você, acredite. O casamento, queridos, é o maior molde de Deus para a nossa vida. No casamento, a gente é moldado. Porque a gente vai se tornar um só com alguém completamente diferente do nosso. Nada a ver com coisa nenhuma. Meu marido parece nada comigo. Nada, zero. Eu sou empolgada, eu sou bagunceira. Assim, bagunceira no quesito de falar e tal. Né? Porque nas coisas não. Nas coisas eu sou muito arrumada. Mas meu marido é mais tranquilo. Olha assim, ó. Fechado. Ele não gosta de rua, ele não gosta de sair. Se eu pudesse, eu saía todo dia. E aí, o que acontece? Eu sou moldada, ó. Sou moldada. Quando eu vou tomar qualquer decisão, quem é que eu procuro? Meu marido. Por quê? Porque eu tomo decisão na emoção. Eu estou emocionada, eu tomo todas as decisões do mundo. Meu marido não. Ele pensa, ele equilibra ali e tal, para depois tomar uma decisão. Então, quando eu levo alguma coisa para ele é um canal de Deus para, me moldar. Para ter que esperar. Eu odeio esperar. Para ter que esperar, para ter que ser depois.
para ver se isso aqui vai. Entende? Então, comece a olhar para as mulheres aí que estavam falando do marido. Eu quero que hoje você faça uma lista de coisas boas que tem nesse marido, que deve ter alguma coisa que presta, por isso você casou com ele, né? Aleluia! Sumaí, eu já não vejo mais nada que presta. Procura que você vai achar. Faz uma lista de coisas que são boas, de qualidades que esse marido seu tem, que ele tem muitas qualidades em nome de Jesus. E comece a... Sumaí, eu não estou vendo qualidade nenhuma, então você vai profetizar. Olha lá as meninas. Você vai profetizar. Qual é as qualidades? Você vai colocar as que ele já tem. E quais as qualidades que você gostaria que ele tivesse? Gostaria que ele tivesse. Quais as qualidades você gostaria que ele tivesse? E você vai começar a profetizar. Ó, Kátia dizendo aí, ó. Vou cavar para ver se eu acho. Vai achar sim, em nome de Jesus. Vai achar essas qualidades aí, vai sair, né? E se você não encontrar, você vai profetizar, tá? Então você vai começar a profetizar. Ó, o que Paulinha tá falando? Ó, gerar no secreto um novo marido. Você vai profetizar. E quando você for falar mal, você vai falar: Senhor, envia um anjo e governa minha boca, para que eu não fale mal do meu marido. Mas eu profetize vida, restauração, transformação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Uma família restaurada no Senhor. Você é uma boca profética. Deus está te moldando. Como um oleiro molda o vaso, para que você seja usada. E o lugar principal que Deus vai te usar é dentro da tua casa, tá? O lugar principal que Deus vai te usar é dentro da sua casa. Então, que você possa hoje se posicionar nesse lugar de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, como um vaso nas tuas mãos. Arranca, Pai, da minha vida toda sujeira. Arranca da minha vida, Senhor, todo galho, toda pedra, todo pedregulho. Tudo aquilo, Senhor, que me impede de ser usado nas tuas mãos. Senhor, me ensina a passar pelo processo do molde. Me ensina, Pai, a passar pelo processo, Senhor, do forno. Me ensina, Deus, a não murmurar, não reclamar em meio ao processo, mas enxergar o futuro extraordinário que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero que você veja o futuro do vaso nas mãos do Senhor. O seu futuro. De que maneira Deus, Ele quer usar a sua vida. Passe pelo processo para que o Senhor possa usar a sua vida. Sabe por quê, queridos? Muitas pessoas foram para o lugar de ser usados antes da hora. E aí, eles não se permitiram ser moldados como deveria ser moldados. E lá na frente, por conta de uma pedrinha que estava lá na massa, lá no barro, na hora do forno, aquele vaso se quebra inteiro. Então, nesse momento que você talvez esteja vivendo o amassamento de Deus, talvez você esteja passando por provações para ser aprovado. Essa luta, essa guerra, esse problema, essa adversidade, ela não veio para matar você, não é para te matar. Olha, presta atenção, das minhas maiores dores, das minhas maiores lutas, das minhas maiores dificuldades, hoje eu conto os meus maiores milagres. Hoje eu conto as minhas maiores vitórias. Hoje eu conto as minhas maiores viradas de chave. Mas foi lá, no tempo de luta, de dor, de provação. Foi lá que a chave virou.
Foi lá que aquela dor tão tremenda se tornou um milagre. Queridos, não tem milagre sem problema, não tem milagre sem adversidade, não tem milagre sem dor. Nós somos mais do que vencedores. E quem é a tal da vencedora? É quem vencedores. Quem é o vencedor? É quem vencedores. Quem é o vaso que é usado pelo Senhor para honrar a Deus, para carregar a presença dEle, para por onde passar a verdade de Deus, o fluir de Deus, as águas de Deus sejam carregadas através de você, o azeite puro do Espírito Santo seja carregado nesse vaso de honra do Senhor. Mas esse vaso teve que ser amassado, esse vaso teve que ser colocado no forno, esse vaso teve que passar pelo processo, para então glorificar, engrandecer e adorar o nome de Jesus com a sua utilização. Se permita ser moldado pelo Senhor, se permita ser refeito por Deus, se permita viver o processo do Espírito Santo na tua vida. Se permita ser refeita pelo oleiro que ama você, que cuida de você, que sonda o teu coração, que sabe o que você realmente precisa. Ó, Paulinha falando, e se tivesse me falado lá atrás que eu teria que ter passado por tudo aquilo para hoje viver isso, eu não teria escolhido passar, não. Deus é maravilhoso. Ele simplesmente se moveu aí, né, Paulinha? Eita. Fabiana tá falando aí, como não lembrar de um trauma de infância que depois de 15 anos ainda causa dor e me faz chorar. Você vai precisar, Fábio, ressignificar isso. Você vai precisar realmente procurar ajuda de profissional para que você possa fazer um processo de ressignificação, né? Porque você está aprisionada nesse lugar, né? Deus pode fazer isso com certeza absoluta, né? Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode, Deus é poderoso para fazer, mas como que Deus, ele normalmente, ele decide trabalhar usando pessoas para ser um canal e ressignificar esse tempo aí da sua história, tá? Me manda um oi no direct aí, me manda um oi no direct e eu vou falar com você. Me manda aí, depois me manda um oi no direct que eu vou falar com você e a gente vê aí o que a gente vai fazer com essa dor aí depois de 15 anos, tá bom? Me manda um oi aí, já deu certo, em nome de Jesus. Deus, Ele trouxe você aqui para que você entenda que você é um vaso nas mãos do oleiro e que o Senhor, Ele vai moldar você para que você seja usada como um vaso de honra nas mãos do Senhor. E durante o período do amassamento, se você se desfazer na mão do oleiro, ele vai refazer você quantas vezes for necessárias refazer. Deus, Ele tem projetos, queridos, para as nossas vidas. E tem pessoas que ela passa uma vida inteira sem ouvir a voz do Espírito Santo, sem ser conduzida pelo Senhor. E muitas vezes não se permite ser moldada, modelada por esse oleiro, para que verdadeiramente você esteja no centro da vontade de Deus. Só existe plenitude, ouça isso, na presença de Deus. As pessoas podem ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor vida, a riqueza, prosperidade, as melhores viagens, ela pode ter tudo o que ela quiser. Só existe plenitude na presença de Deus.
Só existe plenitude, só existe vida plena na presença de Deus. Sem a presença de Deus, não existe plenitude. Sem a presença de Deus, não existe vida plena. E só existe plenitude no centro da vontade de Deus, quando você está vivendo aquilo que Deus já escreveu desde a eternidade para a sua vida. E é por isso que é tão importante você adentrar nesse lugar de permitir que o Espírito Santo te molde como um vaso nas mãos do oleiro. Permitir que o Espírito Santo remodele a sua vida quantas vezes Ele quiser. Que você hoje possa sair desse lugar e dizer para o Espírito Santo do Senhor: me refaz, Senhor. Me refaz, Espírito Santo. Me orienta, Espírito Santo. Me molda, Espírito Santo. Me modela, Espírito Santo. Faz comigo o que o Senhor quiser fazer, no nome de Jesus. Que nessa manhã você saia daqui para dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu me rendo, Pai. Eu me rendo. Eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo a esse lugar para que eu seja moldada segundo o teu plano, o projeto e o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Renatinha está falando aí, eu fui e estou sendo moldada pelo meu casamento. É uma estratégia que Deus está utilizando aí para moldar e remodelar a sua vida. Nós vamos orar para a gente finalizar nossa live, tá bom? E que Deus possa nos abençoar com toda a sorte de bênção nesse dia, no nome de Jesus. Então, oremos. Senhor, nós oramos, queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas. Queremos, ó Deus, apresentar cada vida que entrou aqui, Senhor, precisando, necessitando ser remodelados pela Tua presença. Que verdadeiramente, Espírito Santo, o Senhor possa fazer uma obra, ó Deus, em cada vida, e que essas pessoas, Senhor, possam ser como um vaso nas tuas mãos, e que o Senhor possa ministrar vida, restauração, realinhamento, e que uma obra sobrenatural do teu Espírito possa acontecer em cada uma dessas pessoas. Clamamos nessa manhã, ó Pai, para que, como, ó Deus, Jeremias viu aquele oleiro, Senhor, moldando o vaso, que o Senhor possa remodelar as nossas vidas, no nosso casamento, na nossa família, com os nossos filhos e em tudo que nós vamos fazer, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe com toda sorte de bênção.